Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz, a alegria e a esperança da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui agora em tão grande número, no amor de Jesus Cristo, como seu povo, para celebrar o mistério da sua presença e da sua comunhão conosco e entre nós no seu amor. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o receber em comunhão, nós queremos em primeiro lugar preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor, atento e disponível ao Senhor. Por isso mesmo começamos a nossa celebração reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores, invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amen.
Oremos ao Senhor. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Sirá. Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas. Assim os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. O forno prova os vasos do oleiro, e o homem é posto à prova pelos seus pensamentos. O fruto da árvore manifesta a qualidade do campo. Assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Não elogies ninguém antes de ele falar, porque é assim que se experimentam os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice dará o seu fruto, cheio de seiva e de vigor, para proclamar que o Senhor é justo, nele que é o meu refúgio, não há iniquidade.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e este nosso corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas demos graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois na alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. Porque vês o argueiro no teu irmão, que o teu irmão tem na vista, e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita,
tira primeiro a trave que está na tua, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê má fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a palavra que escutamos é a maior bênção da nossa vida, por isso aclamamo-la novamente de pé, enquanto somos com ela abençoados. Meus caros irmãos e irmãs, em humanidade e na graça da fé, é uma verdadeira e grande alegria estar aqui a celebrar convosco em tão numeroso número de peregrinos que aqui acorreram atraídos pelo coração imaculado da Mãe, que por sua vez nos leva ao encontro com o Senhor ressuscitado na Eucaristia. Por isso é com o coração cheio de alegria que eu quero começar por vos saudar a todos vós, aqui presentes, a cada um e a cada um em particular. Saudação que estendo também àqueles que estão unidos a nós através da TV Canção Nova. Uma saudação particular também para os catequistas das dioceses do centro, reunidos em Fátima, da diocese de Leiria Fátima, Lisboa, Setúbal, Porto Alegre e Santarém, que celebram o seu 50º encontro interdiocesano. Bem-vindos. E como não podia deixar de ser, e é usual, uma saudação particular e particularmente carinhosa para os mais pequenitos e jovenzitos, que vejo espalhados na Assembleia, junto dos seus familiares ou ao colo do pai ou da mãe. Caros amiguitos e amiguitas, este vosso amigo Bispo quero vos dizer que vos quero muito bem, antes de mais, que é muito vosso amigo. Fica muito satisfeito e alegre em vos ver aqui, nesta grande festa com Jesus, e por isso mesmo daqui de cima vos envio então uma saudação cheia de carinho, de afeto, de estima e de amizade por cada um e cada uma de vós. Envio-vos também uma bênção especial em nome de Jesus, da Nossa Senhora e dos santos pastorinhos que vos querem tanto bem, para que vós sejais meninos e meninas felizes e alegres na companhia dos vossos, na amizade com Jesus, na amizade com os vossos pais, mães, manos, avós e com todos nós que somos grande família de Jesus. E depois desta saudação, desta breve saudação, convido-vos então a fazer juntamente comigo uma meditação que eu escrevi para não me dispersar nem vos demorar, à luz da palavra de Deus que acabamos de ouvir no Evangelho. Se os meus irmãos e irmãs estiveram bem atentos e têm boa memória, no Evangelho que ouvimos, Jesus serve-se de uma série de imagens para nos oferecer indicações práticas para nos ajudar a crescer na fé, no amor fraterno e no nosso testemunho cristão no mundo. E com estas indicações, Jesus quer dizer, antes de mais isto,
o que conta verdadeiramente na vida e na orientação que damos à nossa vida é o coração de cada pessoa, homem ou mulher. O coração como símbolo da vida interior, de onde brotam os nossos sentimentos, pensamentos, atitudes, opções e ações. De um coração bom nascem bons frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece pelo seu fruto. Cada homem e cada mulher conhece pelos frutos, obras do seu coração. E então Jesus depois começa a concretizar. Começa assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em alguma cova? E daqui faz-nos ver a urgência de nos deixar iluminar e examinar pela palavra de Deus, que transforma o nosso coração e também as nossas palavras, atitudes e obras. Trata-se da cegueira espiritual. E devemos perguntar-nos então, o que é que provoca esta cegueira espiritual? É o fecharmos em nós mesmos. É a incapacidade ou a recusa de acolher a luz de Cristo. Luz que veio a este mundo iluminar todo homem. Como ele próprio diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará nas trevas. Ou a incapacidade de recusa de acolher a sua palavra. Aquela palavra que o salmista diz, a vossa palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos e farol para o meu caminho. A luz que acompanha os passos de cada dia e o caminho que se abre diante de nós. Acolhendo a luz de Cristo, então, com o nosso testemunho de vida, irradiamos esta luz para os outros. E aqui queria fazer uma aplicação à atividade própria dos catequistas. Aqui, ao dizer isto, Jesus quer sublinhar também que aqueles que têm responsabilidades na comunidade cristã, diríamos, os guias espirituais, como são os sacerdotes, os catequistas e outros, não podem ser cegos, espiritualmente cegos. Antes, devem possuir a luz da palavra para poderem guiar, orientar os outros com sabedoria. Isto aplica-se também à atividade catequética para comunicar a fé com a sabedoria, não só de conhecimentos teóricos, mas com a sabedoria da proximidade a cada um dos catequizandos, de uma relação personalizada, do testemunho com exemplo de vida, atraente ou atrativo, da sua alegria da fé, da alegria do encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Só por teorias não recebemos a luz de Cristo. Não? É assim, na prática. Bom, então, segundo aspecto, esta cegueira espiritual tem consequência depois na nossa relação com os outros e no modo como vemos ou olhamos os outros. Diz o Senhor: porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Perguntamos-nos, o que é que bloqueia o nosso olhar, que só vê o mal nos outros? Nós, todos, temos uma tendência a ver os defeitos dos outros à lupa. E quando assim acontece, passa a expressão, fazemos da cabeça de um alfinete uma cabeça de elefante. Quer de pequenos defeitos fazemos grandes defeitos
e às vezes nascem discórdias inúteis e prejudiciais por causa disto. Não? E facilmente nos consideramos superiores aos outros e facilmente podemos cair na hipocrisia. Somos bons conosco e severos, por vezes até cruéis com os outros. Então o que é que falta ao nosso coração para procedermos assim? Falta ao nosso olhar, ao nosso coração, o amor fraterno, amável, generoso, compassivo. Sim, falta a misericórdia, a compaixão e a ternura. Naturalmente que os erros são para condenar, todos nós o sabemos, mas que a pessoa que erra saiba que apesar dos seus erros, há alguém que a acolhe e ajuda a recuperar e a refazer a sua vida, lhe abre caminhos de esperança. De contrário, aumenta-se e progride a agressividade, os ódios, as discórdias, a violência. Sim, ninguém está irremediavelmente perdido diante de Deus. Podia-vos dar exemplos, de facto, só acenar muito brevemente exemplos de jovens presos na cadeia de Leiria, uma cadeia para jovens superlotada, e que, tendo sido acolhidos, escutados, acompanhados e compreendidos pelo assistente espiritual, deram a volta completa à vida. E dizem assim: a minha vida agora é outra. Deram esperança. Bom, por fim, Jesus passa então dos comportamentos provocados por esta cegueira espiritual e convida-nos a ir à raiz, de onde eles provêm, ao coração. E diz, notai bem esta frase: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, da maldade do seu coração, tira o mal. Jesus convida-nos, pois, a ter um coração bom, limpo, porque do coração bom sairão palavras, atitudes e obras boas, cheias de verdade e de misericórdia. O Evangelho do Senhor abre os olhos da mente e aquece o coração para vermos, através do seu olhar, dos seus olhos, para nos comovermos com os seus próprios sentimentos, ir ao encontro dos outros com misericórdia e abrir caminhos de vida nova e de esperança. Se a luz de Cristo e da sua palavra estão presentes nas minhas opções e responsabilidades, se eu faço um tesouro daquilo que de bom e belo recebo do Senhor e possuo, então serei uma boa árvore e posso dar bons frutos. E quais são esses frutos que nós somos chamados a produzir e a dar? Em primeiro lugar, os talentos e os carismas de cada um, com que o Senhor nos dotou na nossa própria pessoa, são frutos a partilhar, a oferecer e a saborear com os outros. Além disso, São Paulo indica uma série de frutos do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos leva a produzir, produz em nós, para comunicar aos outros. São 9. Sei que ninguém tem memória para poder fixar os 9 na carta aos Gálatas, o capítulo 5. Mas fixai ao menos aquele que vos tocar mais no coração. Eu enuncio: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio das nossas inclinações para o mal.
O bom fruto é sinal seguro da vida saudável de uma árvore. Os frutos do Espírito Santo são sinal da boa saúde espiritual do nosso coração e da vida que Deus nos comunica. Agora, caros irmãos e irmãs, amigos e amigas, tudo isto requer o nosso trabalho, da nossa parte, o trabalho de cultivar a nossa vida interior, a vida espiritual, saber, a perseverança na escuta e meditação da Palavra de Deus, a relação de amizade íntima com Cristo vivo e com a comunidade dos irmãos. O tempo da Quaresma, que começa na próxima quarta-feira de cinzas, é um grande dom que nos é oferecido exatamente para renovar o nosso coração, para iluminar e reordenar ou reorientar a nossa vida. Nesta próxima quarta-feira de cinzas, façamos um dia intenso de jejum e de oração pela paz na Ucrânia, implorando o fim de uma guerra trágica e criminosa, como pede o Papa Francisco, e cito as palavras do Papa, e fixai-as bem, que são muito fortes. Jesus ensinou-nos que a insensatez diabólica da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. A Rainha da Paz preserva o mundo da loucura da guerra. Fim de citação. No nosso santuário, manifestamos aqui toda a nossa solidariedade com o povo da Ucrânia que sofre este terrível flagelo destruidor de um povo. Associamos-nos desde já com a nossa oração ao manifesto da Comunidade de Santo Egídio de Roma, com a sua proposta de chegar a um imediato cessar-fogo e de proclamar com urgência a capital, Kiev, como cidade aberta, para salvar 3 milhões de pessoas e a riqueza do seu património cultural e cristão. Queremos também exprimir a nossa proximidade de afeto, de apoio e de oração às numerosas comunidades de cidadãos ucranianos que estão presentes no nosso país. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que aqui vos manifestastes como Mãe de Misericórdia e Rainha da Paz, nós vos pedimos, pela poderosa intercessão do vosso Imaculado Coração de Mãe, alcançai o dom da paz para a Ucrânia e para o mundo inteiro. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos com toda a confiança a Deus Pai, que nos oferece a vitória sobre a morte em Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso, e supliquemos cantando. Pela nossa Diocese e cada uma das suas paróquias, pelos seus fiéis, catecúmenos e crianças, e por todos os pais cristãos e seus filhos, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelas virgens e monges da vida contemplativa, pelos religiosos e religiosas da vida ativa, e pelos acólitos, leitores e catequistas, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pela paz do mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível ser todos irmãos, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos homens construtores de outros homens, pelos que se dedicam às artes e à comunicação oral ou escrita, e pelos que tomam as grandes decisões, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos que nasceram cegos e têm fé, pelos que veem bem, mas não acreditam, e pelos que veem mal os seus defeitos, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, pelos que do seu coração só tiram bem e pelos que sentem prazer em fazer mal, oremos. Ouve-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, curai o coração de todos os homens e todas as mulheres, para que o seu olhar seja perfeito, a sua palavra verdadeira e as suas ações dignas e retas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos. O que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, a nossa alegria e nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as maravilhas da vossa graça. Por este mistério de graça, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós
e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António, aqui presente, o nosso bispo eleito, José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados. Olhei antes à fé humilde e confiante dos nossos corações e de toda a vossa Igreja, e dai-lhes a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, ao virmos comungar, guardamos a necessária distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. E, iluminados pela palavra que escutamos, tomamos a palavra do Senhor, que nos diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu.
Irmãos e irmãs, no Senhor, que é a nossa luz, experimentamos a bondade do nosso Deus em cada dia da nossa existência, mas fazemos-o sobretudo quando reconhecemos que nos alimenta com a palavra da vida, com o pão dos peregrinos que é o seu corpo, para que assim possamos, à mesma mesa, constituir esse povo peregrino ao encontro de Cristo Pascal. Saboreemos em silêncio o mistério do Deus que vem ao nosso encontro, que nos ensina, que nos guia, que abre o nosso coração e os nossos olhos. Neste lugar, experimentamos de forma particular esse caminho daqueles que se levantam e dão testemunho, dos peregrinos que querem alimentar-se e repartir a bondade que brota do seu coração. Demos graças por sermos esta Igreja peregrina que canta "É eterna a sua bondade", essa bondade manifestada desde o dia da criação, no sol, na lua e nas estrelas, mas sobretudo essa bondade manifestada desde o dia da Páscoa de Cristo, que nos congrega como filhos. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos, por este sacramento com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações que nos possam ser úteis, como já foi lembrado pelo Presidente da celebração que estamos a viver. No próximo dia 2 de março, inicia o tempo santo da Quaresma, é quarta-feira de cinzas, dia de jejum e de abstinência. A Igreja convida-nos a dedicarmos este dia de uma forma particular à oração. Aqui no Santuário de Fátima, na Capela do Santíssimo Sacramento,
celebraremos a hora de laudes às 8h15, a hora intermédia às 10h15 e a oração de vésperas às 17h30. Iniciada a Quaresma, voltamos a esse ritmo que nos leva ao Cristo do Calvário. E assim, às sextas-feiras, e portanto no dia 4 de março, sexta-feira, às 14 horas, faremos a Via Sacra na Colunata. No dia 5, sábado, primeiro sábado do mês, faremos a devoção dos primeiros sábados, pedida pela Virgem Maria. Às 11 horas, aqui nesta Basílica, celebraremos a missa. Às 14 horas, terá lugar na Capelinha das Aparições a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria. E às 15 horas, nesta Basílica da Santíssima Trindade, a adoração eucarística e a meditação. Nesse dia 5 de março, passam 112 anos sobre o nascimento de Santa Jacinta Marto. No próximo domingo, com os horários habituais das celebrações, lembramos também que faremos a Via Sacra às 14 horas no recinto de oração. Por este motivo, não haverá o rosário, que está a essa hora normalmente na Capelinha das Aparições. Nesse dia também faremos o primeiro encontro na Basílica deste ano pastoral, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra por David Palatino, sobre o tema Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. Insere-se na dinâmica do ano pastoral que estamos a viver. Esta palestra é seguida de um momento musical pelo quarteto de cordas Lusitane Ensemble. Aqueles que desejarmos à saída, que faremos com as necessárias precauções para a segurança de todos, podemos deixar a oferta que trouxemos para a celebração de hoje. Com a bênção final, o Presidente da celebração benze também os objetos religiosos que temos connosco e que levamos como memória da peregrinação a este lugar. Colocamo-nos de pé. Com os votos de um bom domingo para todos, um bom convívio ao almoço, invoco a bênção do Senhor para todos vós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, o Senhor vos acompanhe.